Bem-vindos a mais um comentário com assinatura aqui na Rádio Estádio, à segunda-feira da responsabilidade de Luís Lourenço, professor universitário, antigo presidente do Vitória de Setúbal. Olá, Luís, bem-vindo a mais um Olá, Ana Filipa, bom dia. Bom dia. Vamos começar pelo vernáculo utilizado por Sérgio Conceição no final na conferência de imprensa, no final do jogo entre o Marítimo e o Futebol Clube do Porto. Deve um treinador de um clube como o Futebol Clube do Porto usar este tipo de linguagem, na sua opinião? Ana Filipe, eu acho que a resposta é por demais evidente. É óbvio que não. E é óbvio que não por determinados motivos, não é? Quando me diz é até um desrespeito para o Futebol Clube do Porto, eu para isso para o Futebol Clube do Porto estou nas tintas, porque foi o Futebol Clube do Porto que o contratou, é o Futebol Clube do Porto que o mantém, e portanto isto ser prejudicial ou não para o Futebol Clube do Porto é um bocado igual ao litro para os outros, até porque quando o Futebol Clube do Porto contratou o Sérgio Conceição, sabia quem estava a contratar. O Sérgio Conceição é um treinador, mas é também um arruaceiro, toda a vida o tem sido, foi-o enquanto jogador de futebol, foi-o depois enquanto treinador, veja-se os problemas que ele teve sempre nos clubes onde esteve, em praticamente todos eles. Recordo-me, por exemplo, de discussão e de altercações e de chamar nomes, a passar tudo, por exemplo, com o presidente da Académica, aqui há uns anos atrás, e outros que já não me recordo agora, mas, portanto, o Sérgio Conceição é tudo isto e quem o contratou apenas quis importar com as questões técnicas do trabalho, não é? E não se quis importar com o resto, não quis tomar em conta o resto e, portanto, isso é um problema de Pinto da Costa do Porto. O problema é que o Sérgio Conceição estava a falar para o país e desrespeitou o país. Quer dizer, essa é que é a questão. E quando ele diz aquilo que disse, da forma assintosa que disse, dá-me a sensação que ele está a viver numa zona de conforto que eu não gostaria que um treinador meu vivesse, não é? Dá a impressão que ele acha que pode fazer o que quer, que pode dizer o que quer, porque tudo lhe é permitido. Provavelmente é assim. Ele lá saberá as relações que tem com o presidente do Porto. Eu não aceitaria, não sou ninguém para dar lições ao presidente do Futebol Clube do Porto, que quanto a mim é o melhor presidente de um clube português, mas erra, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, e neste caso do Sérgio Conceição, eu acho que ele está a permitir que o Sérgio Conceição dê o colo a sua imagem de arruaceiro à imagem do próprio clube, e dar uma imagem do Futebol Clube do Porto, uma imagem também de um clube arruaceiro. E depois, claro, isto é abrir a porta para aquilo que é hoje um dos grandes males para mim do futebol português, que são as claques, não é? Quando tem o seu treinador a usar este tipo de linguagem, depois não é de admirar que as claques vão para os estádios e façam cânticos absolutamente ordinários e coisas por aí fora. Portanto, os exemplos vêm de cima e quando os exemplos são maus, eles também são seguidos, não são só os bons exemplos. Portanto, quer dizer, isto é quase chover no molhado, estarmos a falar sobre, estarmos a dissecar a atitude do Sérgio Conceição, se ela é boa ou é má. É evidente que é de uma pessoa mal educada, é de uma pessoa sem nível, é de uma pessoa que não tem dimensão para ser treinador do Futebol Clube do Porto. E depois até poderíamos falar mas é um grande treinador, apresenta grandes resultados. Sinceramente nunca vi nada do outro mundo do Sérgio Conceição, a não ser aquilo que tem garra. Ok, tem garra. O Sapinto também tem garra e está no 10º lugar do campeonato com o Braga, com uma equipa que deveria estar em 3º ou em 4º. O que é facto é que com essa garra não vejo que tenha adiantado nada ao Futebol Clube do Porto até hoje, não vejo que tenha deixado uma qualquer marca no Futebol Clube do Porto até hoje, a não ser uma marca negativa, não é? Como é o caso da eliminação este ano da Liga dos Campeões, que irá ficar para a história do Porto, tal como aqui há 20 e tal anos atrás, o Wrexham ficou na história do Futebol Clube do Porto e ainda hoje toda a gente se lembra do Wrexham. Portanto, se a marca é essa, ou então a marca de ter sido campeão uma vez em 3 anos, para o Futebol Clube do Porto acho que é negativo. Não, o Futebol Clube do Porto está habituado a ganhar muito mais. Portanto, não sei onde é que ele se pode escudar, onde é que ele se pode agarrar para estar numa zona de conforto tão grande que lhe permita ter atitudes destas. Devia estar ele assim tão suscetível ao que se diz nas redes sociais?
A suscetível em que sentido, Ana Filipe? Importar-se assim tanto com o que se diz nas redes sociais, porque a expressão, o vernáculo, vem precisamente a propósito do que se escreve sobre ele e sobre a equipa nas redes sociais. Pois, quer dizer, isso não sei até que ponto ele se pode deixar influenciar por isso. Se deixa influenciar, mas isso é uma pergunta que só ele pode responder. Quer dizer, acho que as redes sociais são o que são também, não é? São o que são. São um foco de doenças sociais, para mim, as redes sociais, e acho que o treinador do Porto não pode deixar influenciar-se desta maneira, não é? Ainda por cima desta maneira altamente negativa. É evidente que ele sabe que quem lá vai escrever, e 99% dos que vão lá dizer muito mal dele, ou que lhe vão chamar nomes, ou que vão ser ordinários como ele foi, é gente que é do Benfica, ou do Sporting, ou de outros clubes que não do Porto, e portanto o treinador do Porto, ou o treinador do Benfica, ou do Sporting, ou de outro clube qualquer, tem que estar preparado para todo o tipo de críticas das redes sociais. Portanto, se ele ainda não percebeu isso, mais uma razão, não pode ser treinador do Porto. Será que ele se estava a referir, por exemplo, a Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, ele que usa muitas vezes as redes sociais para dirigir críticas a Sérgio Conceição e à SAD, o Futebol Clube do Porto? Pois, o Rui Moreira, bom, isso é outra questão, mas aí é uma questão à parte. Não vejo que ele possa, ou não sei, quer dizer, não sei se ele estaria a responder ao Presidente da Câmara do Porto ou não. Se estiver a responder ao Presidente da Câmara do Porto, que é uma figura na cidade do Porto, não deveria de modo algum fazê-lo nos termos em que fez, não é? Portanto, se é ao Rui Moreira que ele está a referir, penso que, mas enfim, ele irá sempre negar isso, não é? Portanto, é uma questão, enfim, acho que é uma questão que passa aqui ao lado, porque seja ou não seja, ele vai sempre negar, não é? E tem sempre defesa para isso, mesmo que fosse, ele pode negá-lo, e tem defesas que sustentem a sua negativa relativamente a essa colagem. Quanto ao Presidente do Porto, da Câmara do Porto, enfim, cada macaco no seu galho. Ele, desde que foi eleito, deveria desviar-se um pouquinho mais da vida do Futebol Clube do Porto. Penso que também não lhe fica bem, que deveria ser mais recatado quando faz estas críticas diretas, como faz até, quer ao Porto, quer ao seu treinador, não é? Quando usa o humor, como tem usado, um humor sarcástico, acho que também não cabe muito essa atitude ao Presidente da Câmara do Porto. Deveria olhar para a sua Câmara, para a sua cidade, seguramente terá muito trabalho a fazer, muito trabalho ainda que não foi feito. Também terá cometido muitos erros, como qualquer ser humano comete, e, portanto, quando nós estamos em determinadas posições na vida, devemos ser um pouquinho recatados, e penso que o Presidente da Câmara do Porto não lhe faria mal nenhum se o fosse. Olhando ainda para o que disse Sérgio Conceição e passando diretamente àquilo que foi a análise do Marítimo Futebol Clube do Porto, falou do relevado, falou do árbitro para justificar aquilo que foi o empate na Madeira, mas aquilo que vimos ontem foi uma vitória no Dragão pela margem mínima, diante do último classificado, e uma exibição pobre do Futebol Clube do Porto. Sim, foi uma exibição pobre, como tem sido tantas outras, não é? Como também, quanto a mim, foi a da Madeira, não é? Mas pronto, aí o resultado foi diferente. Todos nós sabemos também. Eu não tenho nada, não conheço sequer pessoalmente o Sérgio Conceição, é apenas a minha análise daquilo que vejo. O Sérgio Conceição é também um homem com mal perder, não é? Não, e aí, repare, ter mal perder não é necessariamente mau. Eu prefiro um treinador meu que tenha mal perder do que um que seja muito simpático perante a derrota. Agora, pronto, estas coisas depois caem-nos em cima, não é? Quando se fala como se falou a semana passada no Marítimo, depois tinha que se mostrar mais esta semana, até para consolidar e dar crédito e dar substância a todas as críticas que fez na semana passada. Ora bem, o que aconteceu é que uma semana depois o Porto ganha ao último classificado da forma como ganha, com uma exibição absolutamente medíocre. Ganhou, até poderia ter empatado. Não estou a questionar a justiça da derrota, da vitória, mas quem ganha por 1-0 pode sofrer um gol, cair do céu no último minuto e empatar, não é? Portanto, acho que era a grande oportunidade, enfim,
quando se fala e quando se critica, depois no que vem a seguir, temos então a oportunidade de consolidar aquilo que dizemos. Quando não consolidamos, quando afinal depois nos brinda com enfim, com a exibição com que nos brindou frente ao Aves, é óbvio que depois os seus argumentos caem sempre um bocadinho por terra, não é? Um bocadinho, um bocadão. Vamos agora viajar até Lisboa, estacionar no Estádio da Luz. Parece que temos uma equipa de Bruno Lage renascida, com jogadores como o Sérvio, que por exemplo estiveram na porta de saída e agora estão em destaque. Falta agora confirmar este bom momento a nível europeu. Não, Ana Filipe, me perdoe, mas eu acho que falta confirmar a nível europeu, mas também a nível nacional. Um jogo só não me diz grande coisa, ou diz muito pouco. O Benfica fez um bom jogo, ganhou claramente, pode estar aqui a viragem, mas pode, ainda não temos a certeza de que a viragem vá acontecer. O Benfica vai ter que agora consolidar isto que fez, lá está o que eu dizer relativamente ao Sérgio Conceição, digo em relação ao Benfica. Foi uma atitude, foi este jogo. Agora vamos esperar pelos próximos, porque no próximo jogo, se for jogar fora e depois fizer também outra vez um jogo igual àquele que fazia aqui há 2 ou 3 semanas atrás, então não mudou nada. Portanto, temos que esperar. Estas coisas têm que ser consolidadas. Apenas uma atitude, um jogo não diz grande coisa. Vamos ver, já gostei, todos gostamos mais da equipa do Benfica neste último jogo, relativamente aos últimos jogos, mas carece de consolidação nas próximas etapas que aí vêm. Relativamente à Liga dos Campeões é diferente, porque as equipas são diferentes, o grau de exigência é diferente e o Benfica está bem apetrechado para o Campeonato Nacional, não está bem apetrechado para a Liga dos Campeões, ou seja, o Benfica, as suas aspirações poderão ser a passar à segunda fase e pouco mais do que isso. Parece que passar mais uma eliminatória ou não. Parece que há aqui alguma estabilidade a nível ofensivo e falo da dupla Chiquinho-Vinícius, aparentemente criou-se ali alguma estabilidade ofensiva. No entanto, há ainda aquela questão dos 20 milhões que custou de Tomás, ele que ficou de fora nos últimos 2 jogos, regressa agora aos convocados para a Liga dos Campeões e a verdade é que estes 20 milhões ainda não se traduziram numa utilização efetiva deste jogador. O que também não podemos apontar já as farpas e criticar o jogador ou o Benfica. Os jogadores de futebol não são máquinas, são seres humanos, Ana Filipe, são seres humanos. Em primeiro lugar e antes de tudo, são seres humanos. Só depois é que são jogadores de futebol. O meu carro, o meu automóvel, todos os dias de manhã trabalha da mesma maneira. Eu dou a chave e o carro, relação causa e efeito, fica a trabalhar e trabalha da mesma maneira. Eu todos os dias me levanto de forma diferente. Porque sou um ser humano. Não acordo todos os dias de forma igual como o meu carro se liga. Portanto, há jogadores que sentem mais as saudades da família do que outros, que sentem mais a diferença de clima do que outros, que sentem mais a alimentação do que outros, que sentem mais a mudança de clube do que outras, enfim. Somos pessoas, todas diferentes, mas todas iguais. E, portanto, mudar de país não é fácil, ainda por cima para gente que tem 20 e poucos anos, jovens, mudar de país, mudar de hábitos, mudar de culturas, não é fácil. Há uns que se adaptam por determinadas razões de uma forma excelente, há outros que demoram mais e há outros que demoram ainda muito mais. Pôr em causa o valor de Raul de Tomás é uma patetice. Nós já vimos jogadores chegarem a Portugal que não se adaptaram, que não jogaram e depois saíram daqui e foram fazer grandes carreiras em grandes clubes. Não é pôr em causa o valor de Tomás, nem considerar que a aposta do Benfica tenha sido errada, porque qualquer aposta pode ser certa ou errada. Depende muito da adaptação do jogador. Os clubes têm conhecimento da valia dos jogadores, mas dentro do seu ambiente, daquele ambiente em que eles estão. O Raul de Tomás veio do Real Madrid, veio de onde tivesse vindo, provavelmente o Benfica conhecia as suas prestações, mas conhecia-as lá. Quando eles chegam aqui a outro país,
A adaptação a uma série de fatores muito diferentes e preponderantes na vida de qualquer ser humano faz com que ele depois se possa adaptar ou não. Portanto, acho que ainda teremos que esperar mais para perceber como é que é a adaptação do jogador e depois, então, poderemos dizer que ele se adaptou ou não. Agora pode não se ter adaptado, sair daqui, ir para outro país qualquer e ter uma adaptação fantástica e ser um grande jogador. Não tenho dúvida disso, não questiono os 20 milhões. Ninguém à partida pode dizer, quando vai fazer uma contratação ao estrangeiro, ou mesmo em Portugal, que esse jogador vem e que será um sucesso. Ninguém pode dizer isso. Depende de muitos fatores. Temos que esperar a ver com este jogador realmente se é uma questão de adaptação ou não, mas terá que ser, porque o jogador tem valia, tem valor. Isso não tenho a menor dúvida que tem. Luís, quero também o seu comentário ao facto de um jornalista do Jornal de Notícias ter sido impedido de entrar no Estádio da Luz para cobrir o jogo com o Portimonense. A questão aqui foi por causa de umas perguntas colocadas por um correspondente do jornal no Brasil, Jorge Jesus. O Jornal de Notícias, entretanto, fez queixa à PSP-AR, que é o sindicato dos jornalistas, que atacou duramente o clube por não ter autorizado a entrada do jornalista no Estádio da Luz. Pois, de facto, não, ou melhor, compreende-se, sabe-se no sentido de sabemos porquê, agora não podemos aceitar. No dia em que os clubes começarem a tomar posições destas, acaba a liberdade de imprensa. Os clubes, os partidos políticos, seja o que for. E, portanto, quando isso acontecer, acaba a liberdade de imprensa. O Benfica terá outros modos legais de agir. Se o jornalista no Brasil difamou o Benfica, se colocou em causa os valores do Benfica, uma série de situações, o Benfica poderá agir judicialmente contra isso, impedir a entrada no clube. É demais. É um atentado à democracia, é uma falta de respeito para com o Portugal democrático de hoje, ainda mais sabendo-se que o Benfica tem tantos adeptos por este país fora, como agora as últimas notícias vinham para aí a dizer que metade dos votantes são benfiquistas e por aí fora. O Benfica tem que perceber a posição social que ocupa neste país, nesta sociedade, e tem que ter atitudes de acordo com isso. Impedir um jornal de entrar é algo absolutamente inaceitável em democracia, e eu acho muito bem que o Benfica agora responda por esta atitude. Acho muito bem a posição do sindicato, do Jornal de Notícias. Acho muito bem, e acho que o Benfica agora, enfim, aquilo que o Jornal de Notícias fez era o que o Benfica, se tivesse sentido usar, deveria ter feito logo. Agora, esta atitude é que não. Por outro lado, também aos jornalistas não é permitido tudo. E, por exemplo, há uma nova moda que eu tenho visto agora, que é as redes sociais, mais uma vez, não é? E aos jornalistas opinarem nas redes sociais e por aí fora. Eu ainda sou do tempo em que a gente fazíamos um jornalismo mais ou menos isento, ou pelo menos essa era sempre a nossa tentativa de fazer isento, e não é, e éramos, de uma forma geral, é uma questão de atitude, não é? Quando um jornalista vai para as redes sociais fazer críticas diretas, depois é difícil no outro dia, a qualquer instituição, ou partido político, ou a partido político, ou a clube de futebol, fazer críticas diretas, tomar partido, depois é difícil no outro dia ir entrevistar alguém desse partido ou desse clube de futebol. Mas, enfim, são os novos ventos também do jornalismo em que ninguém é inocente, digamos assim. Vamos agora falar do Sporting e do caos em que a equipa continua mergulhada. Dizia Silas que, em teoria, o campeonato ainda podia ser possível. Depois da derrota em Tondela, fazia sentido o Sporting assumir de uma vez por todas que é hora de baixar expectativas, sarar feridas e reagrupar? Olha, eu acho que isto, Ana Filipe, é uma luta entre o taticismo e a honestidade. É honesto dizer-se aquilo que não se pensa. Devemos dizer aquilo que não pensamos e que sabemos que não vai acontecer apenas por uma questão tática. Eu sei que há gente que defende os dois lados, não é? Eu sei que há gente que defende que o que importa é ganhar, a qualquer preço. Há gente que defende que temos que saber ganhar, temos que saber como ganhamos, e não vale tudo para ganhar.
Eu sou daqueles que penso isso. E, portanto, acho que o Silas tem duas hipóteses, não é? Ou está a falar realmente verdade, está a dizer aquilo que pensa, que vai lutar pelo título. E eu, se fosse presidente do Sporting, mandava-o embora, porque é um desconhecimento da realidade imperdoável a um treinador. Se ele pensa que vai lutar pelo título ou que pode ser campeão. É um desconhecimento enorme da realidade em que vive o Sporting, em que está o campeonato português e, portanto, era um treinador que a mim não me serviria. Ou então o Silas, que é o que eu acho, está a ser taticista. Por uma questão tática, por uma questão de motivação da equipa, de motivação dos adeptos e por aí fora, quer dizer que ainda luta pelo título. Só que depois tem derrotas como a de ontem e cai no ridículo, não é? Porque depois estas coisas têm efeito bumerangue. Toda a gente sabe que o Sporting não luta pelo título e depois o Sporting vai e nem a um tom dela consegue ganhar, pelo contrário, perde com os jogos que tem feito, com as exibições que tem feito, porque efetivamente o Sporting não tem neste momento estrutura para lutar pelo título. A culpa vem de trás, a culpa quanto a mim vem de trás, não é do presente, é do passado e de um passado muito próximo, não é? Que todos conhecemos. E, portanto, quer dizer, eu acho que as pessoas, o melhor que têm a fazer é assumir as coisas. E o próprio presidente do Sporting, porque senão daqui a pouco, mais um jogo destes ou dois, e está outra vez a ligar para o José Mourinho ou para o Leonardo Jardim, não é? Penso que o futuro do Sporting também não deverá passar por aí. Andar a mudar de treinador de 2 em 2 meses, porque se apercebem que é com este treinador que não vão ser campeões. Portanto, há que assumir as coisas. O Sporting é um clube que passou as passas do Algarve. Não me recordo de um clube tão martirizado como o Sporting, às suas próprias mãos, diga-se, mas é verdade. O Sporting é um clube altamente martirizado, quer pelas suas claques, quer pelos ex-presidentes que teve, quer pelas lutas internas, quer pelo presidente atual, enfim, por tudo. E as pessoas têm que compreender isto. E as pessoas têm que compreender que o futebol é uma atividade humana e rege como tal, e gira como tal, e flui como tal. E, portanto, a gente, quando temos capacidade de lutar por uma coisa, temos e assumimos. Quando não temos, não temos. E isto tem que ser dito, seja no futebol, seja noutro sítio qualquer. O que é que alguém diria se eu agora fosse outra vez para a presidência do Vitória de Setúbal e fosse aos setubalenses prometer o título para o ano? É evidente que eles não me elogiam, porque achavam que isto era um louco que queria chegar à presidência do Vitória de Setúbal. E, portanto, quer dizer, neste momento, por mais... E depois, ainda por cima, é que o Sporting nem sequer está assim tão habituado a ganhar como isso tudo. Não é? Nos últimos 40 anos, ou 39, o Sporting ganhou apenas 2 campeonatos. Portanto, não era nada do outro mundo dizer, ouça, estamos em preparação, vamos ver este ano como corre, para o ano atacarmos a sério o título. Eu acho que deveria ser assim, mas enfim, cada um sabe de si, e o Sporting, os seus dirigentes e o seu treinador saberão ou pensarão que sabem aquilo que andam a fazer. Luís, ainda queria falar consigo com mais 2 temas. Vamos tentar ser um bocadinho mais rápidos para cumprirmos o nosso tempo. A primeira questão, ainda no Sporting, tem a ver com a garantia de Frederico Varandas de que para o ano haverá equipa B. Ora, isso mereceu várias críticas de muitos clubes. A mais sonante de Patrick Moraes de Carvalho, presidente do Belenenses, disse mesmo que no futebol português, aos 3 grandes, tudo é permitido. Pois, isso é um facto. Não tenho a menor dúvida que no futebol português, aos 3 grandes, tudo é permitido, o que é perfeitamente obsceno, aquilo que os 3 grandes fazem e deixam de fazer no futebol português e aquilo que não é permitido aos outros. Enfim, a começar pelas arbitragens e a seguir por tudo o resto. Todos nós sabemos o que é o futebol português, não há dúvida nenhuma. Portanto, nesse sentido, partilho perfeitamente das palavras do presidente do Belenenses. Agora, não sei, eu ainda não tenho não tenho uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. O presidente do Sporting disse que o Sporting vai voltar com a equipa B, pois que volte, mas para o sítio onde ela tem que voltar. Se isso acontecer, tudo bem, nada a dizer. Agora, não pode ser beneficiado só por ser o Sporting. Todos nós sabemos que na vida real acaba por não ser assim, mas não nos impede de lutar contra essas injustiças, não é? E, portanto, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, mas o Sporting terá que ter um tratamento igual a todos os outros.
Queria também ouvir, e por último, a sua opinião sobre o estudo da autoria da consultora McKinsey, a qual o jornal Record teve acesso e que publicou também este domingo, em que há várias conclusões sobre o futebol português, uma espécie de diagnóstico que diz que a nossa liga é que gera menos receitas, a que é preciso mais dinheiro para os cidadãos terem acesso a todos os jogos, que está mais dependente daquilo que é o dinheiro vindo da UEFA e também cujos direitos televisivos não são negociados individualmente, o que faz com que os grandes ganhem mais dinheiro do que os pequenos. Pois, eu tive a oportunidade ontem de ler esse estudo e a mim não me surpreende nada porque há décadas, se calhar, não digo há décadas, mas há 10, 15 anos que eu digo isto, que lá vem basicamente, não é? Grosso modo, não fiz nenhum estudo pessoalmente. Agora, tenho tido a percepção de que isto está tudo errado e tenho dito isto muitas vezes e tenho assumido publicamente. O nosso futebol, a estrutura do nosso futebol está toda errada e a culpa é grande parte Benfica e Porto. Depois o Sporting. Acha que neste momento os clubes pequenos que se vão queixando pontualmente e que agora cada vez crescem mais essas críticas de que de facto há uma disparidade grande, deixa de ser apenas uma teoria para passar à prática com este estudo? Pois eu espero que sim, com o G15 liderado neste momento pelo Sporting de Braga, espero que os clubes vão tomando consciência de que têm poder, todos juntos, mas apenas juntos têm poder, e todos juntos terão o mesmo ou mais poder que o Benfica, Porto e Sporting. Também, por outro lado, espero que o Sporting tenha uma consciência, porque o Sporting toda a vida tem lutado pela justiça no futebol, mas eu tenho muitas dúvidas de que essa luta tenha sido uma luta justa, uma luta real por parte do Sporting. O Sporting, eu penso que o Sporting, aquilo que quis sempre ter, foi as mesmas benesses que o Benfica e Porto. Não é? Por isso muita gente critica o Sporting, os Sportinguistas, o Sporting tem que estar nos centros de poder e não está e por aí fora. O que o Sporting quer é fazer o mesmo que os outros. Mas se o Sporting quer mesmo a justiça para o futebol português, a igualdade no futebol português, então tem uma excelente oportunidade juntando só